Então vamos lá, vamos testar, né, essa URL que foi gerada aqui. O que acontece? As separações, deixa eu só explicar novamente aqui, né, as separações acontecem aqui, ó, com essa barra. Essa primeira barra aqui é só para separar o texto, né, do controller com os parâmetros. E aí depois todos os parâmetros que eu inseri vai ser com barra invertida. Vai ter outro exemplo depois para os temas que nós vamos ter mais de um ID. Vai ter o ID do tema, o ID do fórum na qual ele pertence. Então nós vamos ter mais de uma dessa barra separadora. Basicamente, então você abre parênteses, coloca aqui a cadeia de caracteres que você quer aceitar. Então de 0 a 9, qualquer um desses números. Aqui a mesma coisa. Esse traço é para que ele possa mostrar da seguinte forma: fóruns, traço, e o ID. Então, é o traço que vai separar, né, na verdade, as informações. Então, depois, quando eu tiver aliás, perdão, aqui não tem traço, aqui é a barra que separa, é essa barra aqui, ó. O traço é para o próximo parâmetro. Então, eu teria 3, por exemplo, aí eu teria um traço e o título da página. Então, como se fosse assim, ó, da página. Perfeito. Então, depois do ID, eu não tenho mais barra, eu tenho o hífen como separador. E aqui entra dentro dos parênteses de novo aquilo que vai ser aceito nessa próxima cadeia de caracteres, que são, né, qualquer tipo de caracteres. Ok, vamos testar isso aqui. Tem uma outra coisinha aqui que é o seguinte: o que está acontecendo? Se eu coloco um valor que ele não aceita, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, fóruns 5, né, vou dar Enter. Isso aqui está errado ainda, ele não vai aceitar dessa forma. Tem que formatar igual está a cadeia de caracteres. Ele não está conseguindo redirecionar para onde nós pedimos. Então, se eu voltar aqui no controller, vamos fazer o seguinte: esse header location não está me mandando para view index, né? Está escrito errado aqui, inclusive. Location, mas eu nem vou utilizar um location. Novamente aqui, ó, ele não vai conseguir alterar a minha view, justamente porque eu estou acrescentando nela essa URL. Então, nós vamos mudar. Em vez do header, vamos utilizar aqui, né, ou melhor, vamos utilizar o location mesmo, só que eu tenho que passar aqui de uma forma um pouco diferente. Eu não posso passar dessa forma como o controller direto aqui, não. Vou colocar aqui, ó, ponto, barra. Vou chamar a minha index.php e a minha index.php, como está falando aqui no htaccess, vai chamar então o parâmetro da view que eu passar. Vamos verificar aqui novamente. Opa, deixa eu atualizar. Não foi. Vamos aqui dentro do fórum, header, tá certo? Location. O location vai me chamar a index.php e ela vai me chamar a view de index. Isso toda vez que não tiver... Ah, não, mas aqui é quando eu não tiver passando o ID, né? Então, naquele caso ali é quando ele não tiver aqui a estrutura do ID. Ele não vai redirecionar dessa forma mesmo, não. Aqui dentro do htaccess nós temos aqui view fóruns e o parâmetro que ele recebe do ID. Depois eu vou olhar esse redirecionamento, nós vamos preocupar em fazer ele mostrar aqui primeiro. Então eu tenho que passar fóruns, barra, o número de ID, depois um traço para separar e um parâmetro qualquer. Aí ele tem que me mostrar então ali as informações dessa página. Então fóruns, barra, vamos colocar 3, hífen, e aqui por exemplo teste, enter, perfeito, ó. Então aí sim ele conseguiu. Isso é view e fóruns, aí ele me mostrou o valor do ID que eu coloquei ali em cima. Se eu coloco aqui caracteres especiais, número, qualquer outra coisa, vou dar enter, né? Dependendo do que você inserir, ele não vai aceitar. Vou colocar uma arroba aqui no lugar. Então tem alguns caracteres que ele não vai aceitar ali. Se eu colocar letra maiúscula, ele vai. Se eu colocar, é porque ele sabe que esses caracteres não são de URL. Então não tem a necessidade de passar ali. Se eu não coloco esse traço que está pedindo lá, deixo tudo junto, ó, ele também não vai encontrar. Ele vai dar erro e não vai finalizar, né, vamos dizer assim, essa URL. Agora, quando isso der erro, eu quero que ele redirecione para a minha página principal. Deixa eu só verificar por que ele não está redirecionando. Então lá, estava olhando aqui, eu identifiquei que é o seguinte: ele só vai cair nesse else se o ID que eu estiver passando, né, essa condição aqui ela foi inexistente. Só que como eu estou passando sempre um ID aqui, ó, ela nunca está caindo como inexistente. Então ele nunca vai executar esse header. Vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir um outro controle. Vamos já colocar nele, nós vamos até precisar disso, aquela verificação completa. Então abre aqui qualquer um deles, ok, para ver se tem uma sessão com ID, se tem, né, um usuário logado, se tem essas informações aqui, se esse ID... Aliás, não é essa aqui, ó, é essa aqui, ó. Se esse ID é maior, né, ou igual a 1, se ele existe, se ele é numérico. Seria essas informações. Então, vamos colocar aqui dentro de fóruns.
Justamente isso. Aí aqui eu posso colocar o seguinte, eu vou forçar uma dessas verificações incorretas, né? Então vou colocar isso aqui dentro de um if. Não vai poder ser declarando variáveis como nós tínhamos feito, não. Até dar um Ctrl Z, vou colar aqui, ó. Vou pegar só o reset, só isso aqui, ó. Pronto. Eu vou verificar isso então. Ok. Beleza. Verificando essas informações, vamos fazer o seguinte. Vamos então testar, né, se eu coloco, por exemplo, um valor diferente desse, ele tem que redirecionar para index. Deixa eu ver se não tem erro ali. Fórum 5 tem um erro de fechamento. Ok. Ué. Expressão diferente aqui. Então, se... Ah, tá com 2 isets. Ok. Aqui, ó. Agora sim. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, um valor de 0, que não pode, aí ele redireciona para index. Então, perfeito. Está funcionando aí, né, essa verificação do redirecionamento também.